Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer a implementação da injeção de dependência no .NET para termos o nosso getViewModel by XML funcionando. Então, o que acontece? A gente não pode simplesmente pegar e fazer todo o código aqui no nosso controller. Então, é muito frágil também, né? Imagina, todo o código aqui fica muito complexo. Então, o que a gente precisa fazer para que isso funcione? Primeiramente, vamos aqui no nosso controller. A controller vai ter uma chamada com as nossas services. Então, vamos começar adicionando uma dependência do projeto com as services. E agora, vamos lá nas services. Vamos criar uma nova pasta, add new folder, com o nome de interfaces. E vamos adicionar uma nova interface aqui com o nome de iInvoice. iInvoice Service. Vamos torná-la pública. Vamos começar com o nosso primeiro método. Invoice view model. Ele não sugeriu, então quer dizer que está faltando a dependência. Então, dependência, clica direito, adicionar referência do projeto, view models, ok. Então vamos usar nossa invoice view model com o nome de get invoice view model XML. Vou manter string por enquanto, pode ser que a gente precise mudar isso. E vamos fazer a classe que implementa ela. Eu vou aproveitar essa aqui que está essa class 1 que já criou e vou só trocar o nome de invoice services. Vamos ter outras rotas nesse invoice service. Então a nossa invoice service ela vai herdar de invoice service, e aqui ele já está dando um erro. Invoice service does not implement interface member. Invoice service get invoice view model by XML, ou seja, está reclamando que está faltando implementar o método. O próprio Visual Studio que dá uma sugestão para a gente de implementar a interface, acessado pelo control ponto. E agora temos a interface implementada, claro que sem nada funcionando. A nossa invoice service, por sua vez, vai fazer uma chamada lá na invoice business, que vai ser lá que vai acontecer esse processamento. A service serve basicamente nessa arquitetura para agregar o contexto de transação da nossa aplicação em um local só. Então, o contexto de transação da nossa aplicação vai acontecer nessa camada. Então, vamos adicionar aqui, vamos na invoice business. Vamos no nosso invoice business, add new folder, interfaces. E aqui teremos uma classe, uma interface, na verdade, com o nome de iInvoice Business. A nossa iInvoice Business terá um método semelhante à nossa interface. Então, nossa invoice business terá um método que irá retornar uma invoice view model. Então, já vamos adicionar a referência com o projeto aqui. Então, ela vai depender de view model. Teremos aqui um invoice view model com o nome de... Vamos usar o mesmo nome da nossa service. Get invoice view model by XML, recebendo uma string XML implementado. Aproveitar aqui já para remover os uses necessários. Também aqui já está removido. Remover daqui também. Então agora a gente já temos a interface da business. Vamos fazer a implementação da business. Copiar o nome do iVoice Business e retirar o I a mais. Um segredo aqui para implementar a interface rápido, você copia o nome aqui, dá dois pontos, coloca o I do prefixo antes e cola o nome da classe e implementa. Então aqui é a nossa camada de business. Então agora que temos nossas interfaces definidas, vamos fazer as implementações. Vamos aqui no controller. E aqui no controller vamos fazer a tal da injeção de dependência. Então, o que é a injeção de dependência? É uma forma o código consegue interagir sem expor os métodos. Por exemplo, vamos criar uma interface aqui. Então, private I invoice service com o nome de underline invoice service, mas é o I. Está reclamando aqui porque essa classe não está pública lá na definição dela. Então vamos lá arrumar. Invoice services, vamos torná-la pública. Então vamos criar aqui a variável private read only I
invoice service, com o nome de underline invoice service. E aqui no construtor, o que é o construtor? É o método que executa quando a classe é criada. Então, vamos escrever setor, dá um tab, e aqui podemos injetar a invoice service com o nome de invoice service apenas, e vamos atribuir o nosso underline invoice service ao invoice service. Quando houver uma chamada para esse controller, o próprio framework de injeção de dependências do .NET vai saber que ele precisa, para ser criado, ele precisa de uma interface do tipo a invoice service. E aí ele vai buscar na onde está definido que interface é essa e qual sua implementação. E com isso, ele irá atribuir aquela interface que ele achou lá à nossa variável privada que definimos aqui. Isso vai nos dar acesso aos métodos dessa interface. Então, vamos passar a ter acesso a esse método aqui, getVoiceViewModel. Vamos ver se isso funciona. Então, vamos manter aqui o invoiceViewModel com o nome de invoiceViewModel, só que ao invés de ser esse montão de coisa aqui, será invoiceService.getVoiceModel. Aqui ele espera uma string, mas o tipo que a gente vai receber aqui vai ser um XML. Esse XML vai vir do corpo da requisição. Então vamos usar essa decoração do from body. Adicionar a decoração, vamos receber um XML document com o nome de XML. Então vamos receber nosso XML document e aqui vamos recuperar a string dele, XML document.alter XML. Isso vai retornar a string que representa o XML. Feito isso, vamos executar nossa API para testarmos. Para o objetivo de teste, para mostrar um erro que vai acontecer aqui, eu vou comentar esse código e aqui eu vou fazer com que o nosso HTTP GET fique sem nada, não faz mal, tá errado, isso realmente não tá certo, mas vamos mudar. E aqui, ao invés de fazermos o GET recebendo como parâmetro, porque a gente não vai ter um XML para passar isso direto no Postman, vamos simplesmente criar um XML document com o nome XML document é igual ao new XML document e passar ele para o nosso serviço. Então vamos executar. Vou colocar um breakpoint aqui com F9. Vou trocar aqui os projetos de inicialização. Então vamos no Solution Explorer, na nossa Solution, Alt Enter para abrir as propriedades. Vamos marcar Multiple Startup Projects. Selecionar aqui Start no API e Start no Desktop UI. E aqui vai ficar Multiple Startup Projects e vamos executar. Então rodou a API e abriu o nosso Swagger. Se irmos aqui no nosso get do invoice e dar um try route e dar o execute, ele vai dar erro imediatamente. Ele nem vai chegar aqui no nosso breakpoint. Isso acontece porque, vamos ler esse erro. Unable to resolve service for type util_app.service.invoiceService. Ou seja, ele não foi capaz de resolver o serviço para o tipo invoiceService while attempting to activate. Isso quer dizer, enquanto tenta ativar o serviço do tipo Invoice Controller. O que esse erro está dizendo para a gente? Ele tentou criar uma instância do controller e não conseguiu. Por quê? Porque a gente não informou quem que são os membros que implementam essa interface e o serviço dela. Então, esse erro é bem comum quando a gente está começando e é difícil de aprender como ajusta, mas quando dá esse erro de unable to resolve, é porque não injetamos a dependência da invoice service. Então, podemos vir aqui, vamos ao nosso program. No .NET 5 tem a startup, que é feito lá, e vamos adicionar aqui o builder.services.addscoped, ou seja, o que é o addScoped? É o tempo de vida do recurso que estamos adicionando, no caso aqui do serviço. E o scoped quer dizer que durante aquela requisição, aquele serviço vai existir. Isso vai ser muito importante para quando formos tratar a questão do contexto de transação. A scoped a invoice service e o outro lado, ou seja, a implementação dessa interface. Invoice service. Ops, ele completou errado aqui. Vou trocar. Ele reclamou que está faltando a classe, então Ctrl ponto, vamos dar o using. Pronto. Agora, quando os serviços forem criados na nossa program, ele vai passar aqui, vai adicionar os controllers,
vai adicionar o Endpoint API Explorer, vai adicionar o Swagger, e depois aqui, quando chegar no Sculpt, ele vai criar essa instância do iInvoice Service, e aqui ele vai instanciar a interface iInvoice Service juntamente com a sua implementação. E aqui na controller, o que vai estar na invoice service vai ser a implementação daquela rota. Então, quando tentarmos consumir esse método da iInvoice service, que é a interface, na verdade, ele nos vai levar aqui, Ctrl F12, ele vai nos levar na implementação da interface iInvoice service, que está na invoice service classe. Vamos testar agora. Não vamos mexer com a nossa UI por enquanto. Então, get, try it out. Execute. Agora o breakpoint chegou. Então vamos lá. F10, F10 novamente. Nosso outer XML, que é a string de XML, está em branco. E simplesmente vai dar um erro. E aqui está o erro. The method or operation is not implemented. Isso quer dizer o quê? Que chegou até nossa service. E aqui na service vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar Vamos pegar e criar a nossa injeção de dependência com a business. Então, setor, tab. E vamos criar aqui um private read only I invoice business. Com o control ponto ele já sugere para adicionarmos uma referência com a camada de business. Eu vou adicionar com o nome de underline invoice business. E aqui no nosso construtor vamos receber uma invoice business com o nome de invoice business. Dentro do método do construtor, vamos atribuir nossa invoice business a nossa variável que estamos recebendo no construtor invoice business. Com isso, passamos a ter acesso a invoice business. Então, podemos fazer aqui invoice view model, com o nome de invoice view model, é igual a underline invoice business.get invoice view model by XML, recebendo como parâmetro o XML da nota fiscal. E aqui podemos retornar esse resultado, return invoice view model. Muito bem. Vamos pôr um breakpoint para ver se chega aqui. E vamos executar novamente. Olha só, ali já deu erro antes de executar a API. Por quê? Porque para o invoice service ser criado, para uma instância dessa classe aqui, não da interface, dessa classe aqui ser criada, precisamos do quê? De uma instância dessa aqui. Então, ele dá erro até antes. Vamos voltar lá e ler o erro de novo para entendermos melhor o que. Some services are not able to be constructed. E aí a mensagem. Então, alguns serviços não foram capazes de ser criados. Error while validating the service descriptor, service type. Ou seja, erro enquanto está validando a descrição do serviço. E aí passa o caminho. Retail app.service.interfaces.iInvoiceService. Ou seja, deu erro na hora de criar o iInvoiceService. E aqui a mensagem em si. Unable to resolve service for type. Que é a mesma mensagem do Swagger. E aqui passa o lugar que deu erro. Então, Retail App, Business Interfaces, Invoice Business, ou seja, na hora de criar o iInvoice Service, deu erro porque não conseguiu criar a business, ou seja, a service tem uma dependência com a business. Então, como que arruma esse erro? Builder.services.add scoped iInvoice Business e a implementação dele. Então, do lado esquerdo, Invoice Business. Abre e fecha parênteses, porque é um método. E vamos importar a referência do Invoice Business. Using retailapp.business. Vamos rodar agora para testar. Get, try it out, execute. Então agora ele vai passar por aqui. F10 avança o passo, F11 entra no método. Então, na hora que eu der o F11, ele vai entrar nesse método aqui, get invoice view model by XML. Então, F11, ele entrou aqui. Get invoice by XML, agora ele vai fazer uma chamada lá na nossa business que injetamos agora há pouco. F11 e aqui só está não implementado. E aqui ele vai dar que o método não está implementado. Se então pegássemos e criássemos uma nova instância aqui, Ctrl F12 para a implementação do método. Então, se mudarmos essa implementação para Invoice View Model, com o nome de Invoice View Model é igual a New Invoice View Model, e fizermos Invoice View Model ponto Supplier View Model é igual a New Supplier
view model e passássemos o name do nosso supplier e passássemos o name da nossa supplier como uma string, então chegou na camada de business. Isso seria suficiente para já termos um retorno fake do nosso método de criar o supplier. Return invoice view model. Vamos executar para ver. Tirar os breakpoints, dar um continue. Olha o name. Chegou na camada de business. Beleza. Essa é a implementação inicial da nossa primeira camada. Vamos fazer a implementação de todo esse processo para retornar um fornecedor válido lá para nossa UI consumir, para então pensarmos na questão de persistência. É isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aí no canal e até a próxima.